Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux Conquest Turbo Diesel 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é uma versão topo de linha mais aventureira, que recebeu um facelift na parte frontal, se igualando com o modelo Revo, que é fora do Brasil. Ela tem Toyota Safety Sense com pré-colisão em ACC, câmera 360 graus e uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, com sistema de som JBL e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes dessa versão aventureira do modelo, começando pelos faróis, que saem aqui da lateral vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, luz de condução diurna, que é esse filete menor aqui à frente, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e farol alto e baixo, indicador de seta aqui na lateral, a inscrição Hilux, todo esse detalhe em black piano e aqui uma moldura interior em cinza metálico que se destaca. Também essa parte aqui com essas saliências ficam bem aparentes na parte do modelo, e aqui na frente ela recebeu todo um facelift na parte frontal, se igualando ao design do modelo Revo, que é fabricado fora do Brasil. E aí vocês notem na parte lateral aqui que o paralama se une já com o para-choque, com esses vincos que ficam bem aparentes, com essa peça em cinza metálico, preto fosco e aqui localizado o farol de neblina em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, com um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Aqui nós já temos uma grade toda em preto fosco, com esse detalhe como se fosse um bumper frontal em cinza metálico e as aberturas de ar aqui em preto fosco, assim como a grade superior também toda em preto fosco, com esse detalhe em cromado que realmente fica bem destacado. Temos aqui câmera 360 graus e também a parte com o logo translúcido da Toyota, com sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e também ACC. Mais acima, uma câmera na parte do para-brisas que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que saem lá de cima vindo até a frente na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo a partir de 2021, 2022. É um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Ela tem câmbio automático sequencial de 6 velocidades que ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi o turbo intercooler, que foi posicionado à frente com torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização referente à legislação do Procon VL7 foi o filtro DPF, que foi instalado para fazer a filtragem das micropartículas do diesel de forma automática ou num botão que você aciona no painel e não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem nessa versão aventureira Conquest. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão aventureira e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão Conquest. Ela tem esses vincos bem aparentes com a pintura em black piano e aqui as bordas diamantadas com um detalhe em cinza metálico que fica realmente aparente. Porca antifurto que já acompanha o modelo e perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe em preto fosco, para que facilite para que você suba no veículo, pois é um carro alto. Para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo. E um detalhe dessa versão Conquest, aqui nós notamos na caixaria de roda toda essa parte em preto fosco e esse aplique em cinza metálico
que se destaca e fica mais aventureira. Também um contorno da primeira porta e um vinco aparente aqui da primeira porta até a segunda porta, e também um vinco que sai aqui da lateral indo até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux aqui cromado, a coluna A com esse detalhe em preto fosco, como toda a parte do retrovisor, indicador de seta, rebatimento eletrônico, câmera 360 graus. A maçaneta também com um detalhe em preto fosco. A cor predominante aqui é branco polar e nessa versão não conta com a opção branco polar perolizado. Coluna B com esse detalhe em preto fosco, a antena ali na parte do teto e o detalhe aqui em preto fosco que realmente fica predominante. Na parte traseira aqui nós temos feixes de mola na parte de suspensão, é um carro para off-road e realmente aguenta o tranco. E na caixaria de roda também todo esse detalhe, como lá na frente com esse aplique em cinza metálico. Santo Antônio, já com a inscrição Conquest também, que fica aqui bem aparente e fica bem destacado. E também uns vincos que saem da lateral, terminando aqui na parte da lanterna traseira, que eu quero mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior. No para-choque cinza metálico esse detalhe e aqui os degraus para que facilite para que você suba no veículo com um detalhe em preto fosco. As lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira e a inscrição aqui como se fosse um 8 cortado ao meio em LED, que realmente fica bem visível e destacado. Outra parte também diferencial nessa versão é esse aplique em preto fosco com a inscrição Hilux cromado e você consegue fazer a abertura da tampa traseira. A terceira lanterna de frenagem que fica posicionada aqui na tampa traseira, melhor do que lá em cima, que você consegue colocar as bagagens e não vai tampar a parte da terceira lanterna. Isso fica bem claro aqui a questão de segurança. Aqui nós temos todo o detalhe aqui em plástico rígido da caçamba, que tem um diferencial também nessa versão Conquest, separador de bagagens aqui que você consegue estar colocando para frente ou para trás, mas ela não vem capota marítima como na versão SRX. Esse é um detalhe. A parte aqui nós temos câmera traseira, mais abaixo nós temos a quinta roda para você fazer a troca se necessário, que é o mesmo perfil dos pneus, e também ela tem uma parte com assistente de reboque. Ela tem capacidade de carga para 3,5 toneladas no engate, então você puxando um trailer ou algo ali no reboque, você consegue estar fazendo frenagem mais brusca ou vento lateral e ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança para você que está puxando algo ali no engate, traz mais segurança. Ela tem lanterna de neblina em LED para facilitar na visibilidade noturna, um item de segurança interessante. E falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP, ela é 5 estrelas com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Na fileira do banco traseiro, os detalhes começam pelo entre-eixo. Ele tem 3,8 metros de comprimento. Aqui o detalhe, eu coloquei o banco do motorista todo para trás. Nós temos as alças para facilitar para que você suba no veículo, com o estribo também, realmente fica mais fácil. E mesmo assim, ó, de 2 a 3 dedos para vocês verem essa questão de espaço aqui no seu interior. O teto é preto, com as alças no teto, iluminação halógena, saída com ar-condicionado para quem vem aqui atrás, traz mais comodidade, esse detalhe em black piano. Aqui nós temos portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho aqui que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique nada solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. O detalhe aqui, o revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa e todo pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes para vocês aqui. Na fileira dos bancos traseiros, temos cinto de 3 pontas aqui para todos os ocupantes e encosto de cabeça. E também a parte aqui com descansa-braço, com opção para 2 porta-copos. Facilita ir viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo. Os ganchos aqui que você consegue utilizar, aquecedor do vidro traseiro, e o subwoofer fica posicionado aqui na parte do banco traseiro, pois ela tem um sistema de som JBL. Um detalhe interessante, essa versão Conquest IGR Sport tem iluminação ali na parte da porta, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma iluminação azul nessa parte, realmente fica bem destacado no modelo. Nós temos aqui o detalhe do Isofix com as cadeirinhas infantis para fazer fixação tanto do lado esquerdo
e direito. E na parte da porta, o detalhe aqui bem macio ao toque aqui em couro com uma linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura em preto fosco. E aqui esse detalhe em cinza metálico com os puxadores cromados. Esse detalhe da peça em black piano com um acionador do vidro aqui com alto Dowler. Sobe com um toque só. Nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição Hilux e a silhueta aqui da Conquest. E aqui o detalhe com um botão para você acionar num estacionamento para encontrar o carro de uma maneira mais fácil. Ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. E os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros começam aqui no banco do motorista, que só tem ajuste aqui para o motorista, para o passageiro não. Então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura das pernas, ajustar a altura do banco e também ajustar aqui a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Hilux Conquest Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Uma tela de 4.2 em TFT e a novidade, multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas e sistema Harman Kardon. A inscrição JBL por conta do sistema de áudio, que são 9 alto-falantes, incluindo o subwoofer com um sistema de som de muita qualidade. Os botões físicos aqui ao lado, e aqui nós temos uma multimídia bem mais intuitiva do que a outra anterior. Então você consegue aqui AM, FM, USB, Bluetooth para você fazer o pareamento do seu celular, para fazer atendimento de telefone celular via Bluetooth e também projeção de tela. Voltando aqui, nós temos informações do veículo, que você tem aqui informações de rota referente à velocidade média, tempo percorrido e também autonomia, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. E também comparação de consumo, histórico, média, tudo que você consegue estar acompanhando referente ao veículo. O telefone que você clica aqui, ele vai parear procurando o seu dispositivo via Bluetooth. E as configurações gerais aqui do veículo, dispositivos, parte de som que você consegue fazer equalização, parte de sistema para você fazer também as configurações e do veículo. Aqui nós temos a novidade, Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Basta clicar aqui, ela vai parear o seu telefone de uma maneira bem mais fácil do que a multimídia anterior. Ficou mais fácil, porém não tem TV digital e nem GPS integrado. Por conta dos dois aplicativos que você usa no seu smartphone, você consegue estar utilizando a parte do GPS. Aqui nós temos todo o console central aqui com acabamento em black piano, botão start stop, ar condicionado que é digital, você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro. Aqui você consegue aumentar e diminuir o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado. E aqui nós temos o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Temos o detalhe aqui para você estar utilizando a parte do seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. E mais abaixo aqui uma tomada 12 volts. O botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e também BAS e bloqueio do diferencial traseiro para uso em off-road ou da forma que você deseja. Temos esse outro botão aqui para você fazer o assistente de descida, que ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, num cascalho com pedra solta ou em lama, para você fazer uma descida com mais segurança sem colocar o pé no freio. Isso traz um diferencial. E aqui nós temos ventilação dos bancos dianteiros, tanto motorista e passageiro, com 3 velocidades aqui da ventilação e uma tomada USB para você carregar aí o seu celular ou conectar um pendrive para você ouvir a música que você deseja. No console central, todo em preto fosco, com um nicho e 2 porta-copos, e o detalhe aqui com um modo de condução Eco para trazer mais economia e modo Power. O modo Power ela vai trazer um giro maior ao motor, fazendo a troca sequencial do câmbio automático mais rápida, para ficar com o motor mais cheio. E aqui nós temos todo o detalhe em black piano, com a opção da câmera de ré, que quando eu coloco aqui, já me aparece na multimídia a câmera traseira e também 360 graus. Você virando o volante,
nós temos aqui as linhas dinâmicas com um ângulo aqui para facilitar, para que você possa estar estacionando o veículo com mais segurança. E um detalhe, colocando aqui no modo do câmbio P ou neutro, você vindo aqui no painel na tecla VIN, apertando aqui, você consegue ver aqui a câmera frontal e apertando mais uma vez o lado esquerdo e direito dos retrovisores. Apertando mais uma vez, ela vai voltar aqui para a tela inicial. Isso facilita para você estar utilizando. Descendo o câmbio aqui por modo drive, colocando para o lado esquerdo, as trocas de marcha que nós temos aqui manual. Primeira a sexta para frente, para trás as reduzidas. Facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, para fazer uma retomada de curva ou ficar com o motor mais cheio na ultrapassagem. E um detalhe que eu falei para vocês, que eu até estava precisando mostrar aqui, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade. Você se aproxima do objeto, ela vai identificar aqui e mostrar a parte da frente ou a parte de trás também. Isso facilita no dia a dia para você estar utilizando o carro e realmente traz mais segurança. O detalhe aqui, com o freio de estacionamento continua sendo manual e a parte que você tem aqui para utilizar para guardar alguma coisa, descansa-braço revestido em couro com a linha aparente e todo esse espaço para você estar utilizando aqui da maneira que você deseja. O revestimento dos bancos dianteiros é em couro, uma parte mais lisa com linha aparente e toda a parte pontilhada aqui ao centro vindo até mais acima. Parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol apenas com a opção do espelho, não tem a iluminação no teto, mas tem a iluminação halógena aqui para você estar utilizando. Retrovisor que é do tipo fotocromático, vai reduzir o reflexo de um carro alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui nós temos porta-óculos na parte do teto e esse botão para você estar desligando o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova no veículo, não vai disparar o alarme do carro. Aqui você vê, ó, todo esse detalhe em cinza metálico e também essa parte mais acima com umas ranhuras que realmente fica bem destacado na parte do painel. A inscrição Hilux aqui, que já é o botão desse porta-luvas menor, porém ele é climatizado, você puxa aquela parte ali e ele vai climatizar uma fruta ou uma bebida para o seu consumo por conta do ar-condicionado, e um outro porta-luvas maior que ele desce bem devagar aqui com um espaço melhor para você utilizar. Também porta-copos aqui para o lado do passageiro, difusor do ar-condicionado com detalhe em black piano, e aqui nós temos a alça para facilitar para que o motorista, aliás, o passageiro suba no carro, e também um sistema JBL aqui com Twitter e também alto-falante, e aí vocês notam a inscrição ali JBL na parte dos dois. Aqui toda a parte do painel é em preto fosco com essa linha aqui, imitação aqui no caso, mas é tudo em plástico rígido, e o relógio digital aqui que facilita para você que está aí no campo para não precisar da partida do carro para ver o horário, um exemplo. De certa forma facilita. Na porta do motorista aqui todos os comandos são iluminados, os 4 vidros aqui com a função auto-down, nós temos trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui do retrovisor que você consegue estar apertando, e também regulagem elétrica do retrovisor tanto do lado esquerdo e direito. Aqui na parte do motorista, porta-copos, e aí vocês notem aqui, ó, a inscrição JBL em preto, e também aqui na parte do alto-falante com a alça para o motorista utilizar para subir, facilita. E na parte do painel, nós temos esse botão para estar ligando e desligando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla VIN que eu falei anteriormente, e aqui o sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que o giro do motor ele vai subir ali, e esse período demora aí de 8 a 10 minutos para fazer o processo. Ou ele aparece a mensagem ali, e aí você sim aperta ali para poder estar fazendo esse processo de filtragem do diesel. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível, e a sua direção aqui continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade. Esse detalhe em black piano, aqui o revestimento em couro com a linha aparente, volante que é multifuncional com atendimento aqui via Bluetooth, comando de som, comando de voz que você consegue utilizar, os comandos do computador de bordo que você consegue fazer aqui no painel, e aqui nós já temos referente ao sistema Toyota Safety Sense. Essa alavanca você consegue setar o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você colocou a 100 km por hora e você está despercebido no trânsito e o carro à sua frente diminuiu a velocidade. O modelo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão aqui, você deixando ativado, faz parte da mudança de faixa
involuntária do veículo. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem para que você possa permanecer ali. E essa aqui já faz parte do botão do pré-colisão. Esse é o mais importante, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, e numa situação de risco eminente que você não consiga ver a sua frente ali distraído, ela também vai te dar um alerta sonoro e visual, e você não conseguindo sair dessa situação de risco, ela vai frear automaticamente para diminuir os danos ali ou evitar que você tenha uma colisão com o veículo. Isso realmente é bem interessante. Na parte do painel aqui, que é diferente das outras versões, por ser uma versão mais aventureira, a iluminação aqui é em azul com as partes brancas também. Temos conta-giros, um medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que é 80 litros, e aqui o velocímetro. Aqui ao centro nós temos a tela de 4.2 com indicador de câmbio, temperatura, odômetro total, trip A e trip B e acompanhamento aqui de consumo. Se você colocar para baixo, média instantânea, quanto que eu consigo rodar com o veículo, está marcando ali 72 km. Para baixo aqui mais uma vez, modo de economia, um tempo de partida e cruzeiro para você fazer o acompanhamento numa viagem, comparação de consumo, colocando para baixo mais uma vez, nós temos o ângulo de extensão da roda aqui, ó. Isso facilita em off-road ou para você não encostar a roda na guia estacionando. E para baixo mais uma vez, velocímetro digital. Colocando para o lado direito uma bússola informativa aqui para navegação, para o lado direito mais uma vez uma pasta que está passando na rádio ou no aplicativo que você está utilizando, para o lado direito mais uma vez todos os sistemas de segurança que estão ligados e desligados no veículo, para o lado direito pasta informativa, tudo que é mensagem importante, cinto de segurança que não foi colocado ou algo do tipo vai aparecer ali, e as configurações gerais que você tem aqui no veículo para estar acompanhando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui no canal da Hilux Conquest 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa versão aventureira. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.